Olá, bom dia. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Bom dia. Enquanto as pessoas vão chegando, se conectando, eu gostaria de falar para vocês da importância do culto do Evangelho no lar. Essa prática tão importante, tão transformadora na vida de uma família, na vida como um todo. Ela transforma vidas. Esse culto do Evangelho no lar, ele energiza o ambiente. Ele transforma a harmonia. Ele concede harmonia a uma família. Ele é uma prática que deve se tornar um hábito, não só durante a pandemia, mas também depois desse período em que estamos vivendo. Ele leva os ensinamentos de Jesus para toda a família, além do benefício da oração em conjunto, da oração em família. Ele harmoniza todos os cômodos daquele lar. Eu posso falar por experiência própria. É uma experiência transformadora, um hábito que transforma nossas vidas, abre as portas do nosso lar para a espiritualidade amiga e para os benfeitores que devem sempre nos acompanhar. Essa é uma introdução, já chegaram algumas pessoas. Bom dia Malu, bom dia tia Márcia, Ana Carolina, Marta, Bruno. Bom dia a todos. É com enorme alegria que nós estamos aqui nessa manhã linda para falarmos mais uma vez do Evangelho de Jesus Cristo. Agradeço mais uma vez a oportunidade, a Valéria, de estarmos aqui, mesmo que não seja possível a nossa presença física, mas estamos conectados num só sentimento, numa só sintonia, juntos em vibrações positivas. Eu peço a vocês que fechem os olhos, sentem de forma confortável, respirem fundo, pausadamente, eleve os pensamentos a Deus, aos espíritos protetores, aos mentores do lar de Paulo, essa casa tão linda que nos acolhe com tanto carinho. Pedimos a proteção também dos nossos anjos guardiães que sempre nos acompanham, nos intuem, nos induzem e nos conduzem sempre no caminho do bem. Que eles continuem nos acompanhando. E peço, meu Senhor, que tire toda angústia, toda ansiedade do coração de cada um que está aqui, conectado num só sentimento. Todos buscam a sua palavra, todos buscam o seu consolo. E nós pedimos encarecidamente que nos ampare, que nos ajude. E focados, concentrados, pedimos a proteção para o estudo do Evangelho de hoje. Graças a Deus. A leitura do Evangelho de hoje é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça,
porque o reino dos céus é para eles. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. Esse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo é um capítulo longo, mas que traz ricos, valiosos ensinamentos para nós, principalmente para esse momento em que estamos vivendo, tão atípico, tão cheio de incertezas, tão cheio de aflições. São muitas pessoas que estão desesperadas, que estão aflitas por vários motivos. Às vezes por questões financeiras, às vezes por questões de saúde, problemas de saúde, ansiedade, medo do futuro, medo do que está por vir, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Mas esse capítulo nos ensina que nós devemos ter fé, porque nós temos a certeza que as aflições daqui são passageiras, são momentâneas. Elas vêm somente para nos ensinar, para nos dar experiências. Muitas vezes nós nos perguntamos, por que tantas aflições? Por que tantos sentimentos ruins? Por que tantos problemas que nós enfrentamos? Por que tanta desigualdade no mundo? Por que uns tão ricos e outros tão pobres? Por que para uns tudo dá certo e outros nada dá certo? Então, os Espíritos vêm nos ensinar que as aflições têm duas causas. A primeira causa está na vida atual, nessa encarnação. E a segunda causa está em vidas pretéritas. Elas pré-existem a essa encarnação. Então, são duas causas e sempre na misericórdia de Deus. Não precisamos pensar, não podemos pensar que Deus seja injusto com uns e benevolentes com outros. Não, Deus é sempre misericordioso, justo, bondoso. Tudo tem um porquê, tudo tem uma causa. E são essas duas causas. Essas causas podem estar presentes nesta vida, como estar presentes na vida passada. Essas causas presentes, da vida presente, estão sempre amparadas na nossa conduta e no nosso caráter. Sempre as nossas atitudes têm consequências. É a lei da ação e reação. Todas as nossas atitudes, por menores que sejam, elas geram consequências. E Deus nos dá a vida. Mas cabe a nós, através do nosso livre-arbítrio, fazer bom uso dela, desse livre-arbítrio. Então, se nós temos atitudes boas, essas atitudes gerarão boas consequências. Mas se nós temos atitudes ruins, fazendo mau uso do nosso livre-arbítrio, nós também teremos consequências ruins. E essas consequências podem gerar sofrimentos. Esses sofrimentos são um sinal de que nós estamos no caminho errado. Então, para dar um exemplo para vocês, um pequeno ato que nós fazemos, por exemplo, um excesso na alimentação. Quando nós comemos demais, nós podemos ter uma indisposição estomacal, nós podemos ter gases, diarreia, então gera uma série de consequências ruins. Isso é só um exemplo físico
de consequência física no nosso corpo. É o nosso corpo reclamando das nossas atitudes. Agora vocês imaginam as nossas atitudes morais, os nossos atos com as outras pessoas. Então, quantas pessoas sofrem por causa do seu egoísmo, da sua ganância? Quantos pais sofrem com os seus filhos por causa porque não cortaram as más tendências lá no início, lá quando eram crianças? E depois, quando esses filhos adultos, eles se espantam com a ingratidão, com a falta de respeito. Então, são várias atitudes nossas que geram consequências e nos mostram que nós somos os responsáveis por nossos sofrimentos. Sejam as nossas atitudes dessa vida, sejam as nossas atitudes que nós trazemos de outras vidas, de outras encarnações, e que muitas vezes essas não tem como a gente mudar. Não tem como, mas nós podemos mudar as nossas atitudes. Então, muitas vezes vocês se perguntam, nossa, mas eu sofro tanto, então não posso fazer nada para mudar o meu destino, para mudar a minha vida, para melhorar a minha vida? Podemos sim. Nós podemos e devemos fazer nós podemos praticar várias atitudes que vão melhorar. Então, os Espíritos nos ensinam que nós devemos buscar tanto o aprimoramento moral quanto o aprimoramento intelectual. O Evangelho segundo o Espiritismo, implícito ou explicitamente, em todos os seus capítulos, ele apregoa a reforma íntima, a tão propagada reforma íntima. E como que nós conseguimos chegar nessa reforma íntima? Então, primeiro, nós já estamos dando o primeiro passo, que é através do estudo. Através do estudo do Evangelho, da doutrina espírita, nós adquirimos conhecimento. Conhecimento que nós vamos aplicar nas situações mais adversas do nosso dia a dia. Nós vamos aplicar nos momentos de desespero, no trato com os familiares, no trato com as pessoas. Então, através do estudo, nós adquirimos conhecimento. Através do estudo, nós também vamos ter a possibilidade de chegar no segundo ponto, que é o autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? É quando a gente adquire o conhecimento através do estudo, nós vamos nos autoconhecer. Nós vamos conhecer as nossas incertezas, os nossos limites, as nossas frustrações. Então, nós vamos olhar para nós mesmos e nos autoconhecer. É a aplicação da teoria, lá do estudo, à prática do autoconhecimento. Então, através do estudo, do autoconhecimento, nós vamos conseguir fazer a tão propagada reforma íntima. E o que seria essa reforma íntima? É a nossa transformação moral, é a nossa evolução, é o motivo pelo qual nós estamos aqui, na Terra, nesse planeta que é de provas e expiações. Esse planeta que Deus nos deu a oportunidade de estarmos para nós evoluirmos. E nós evoluímos através da reforma íntima, desse aprimoramento moral. Então, através desses 3 pontos, do estudo, do autoconhecimento e da reforma íntima, nós conseguimos enfrentar com mais facilidade os nossos problemas, as nossas aflições. E os Espíritos também nos dão outra dica. Com o estudo, nós vamos ter conhecimento, porque às vezes a gente sabe, mas a gente não aplica na prática. Então, eles nos falam que nós devemos adquirir virtudes, melhorarmos, evoluirmos. Então, nós pensamos na nossa vida como uma escada. Cada degrau que nós subimos, nós evoluímos um pouco.
Não é fácil. Não é fácil para mim. Não é fácil para o Divaldo Franco. Não é fácil. Não foi fácil para o Chico Xavier. Não é fácil para ninguém. Principalmente quando nós temos o conhecimento. Porque quanto mais conhecimento nós temos, mais nós nos cobramos. Então, pensamos que essa escalada, nessa escada, ela é gradual, ela é lenta, é um passo de cada vez, mas que nós devemos sempre persistir, dia após dia. E uma virtude que eles nos orientam a cultivar é a resignação. Essa virtude tão importante, principalmente nesse momento. O que é a resignação? A resignação é sofrer sem queixas, é aceitar com submissão os sofrimentos da vida, sem reclamações, sem tantas lamúrias. É não se perguntar por quê? Porque muitas vezes a gente fica se perguntando por que comigo? Sempre nos vitimizando. Nós temos a mania de colocar sempre a culpa nos outros. Ah, eu sou assim, eu sofro assim porque meu pai me abandonou na infância. Eu sou assim porque minha mãe não me dá tanta atenção. Então sempre nós colocamos a culpa nos outros. Mas nós somos os artífices, nós somos os responsáveis por todas os nossos sofrimentos e as nossas. Devemos nos responsabilizarmos por nossas atitudes, que geram consequências, principalmente para nós. Então, a resignação é buscar o propósito de tudo. Tudo tem um propósito nessa vida. Uma doença, esse momento que estamos vivendo, um desemprego, tudo tem um propósito. Nada é por acaso. Nada. Então, Deus às vezes nos manda uma doença para verificarmos, para a gente analisar o que tem que ser mudado. Até uma dor física, uma febre, ela é um sinal de que algo não vai bem. É um sinal que o corpo nos dá de que tem uma infecção. Então, a mesma forma, Deus nos manda esses sofrimentos para nós aprendermos. Muitas vezes uma doença vem para aproximar um pai que há muitos anos não se falava com o seu filho. Muitas vezes uma doença vem para dar um alerta em nós, que nós precisamos cuidar mais da nossa saúde. Precisamos alimentarmos melhor, fazermos uma atividade física. Então são diversos motivos que vêm para nos alertar, para nos despertar. Cada um tem um momento de despertar. E não coloquemos a culpa nos outros. Busquemos, analisemos sempre em nós mesmos os motivos de estarem acontecendo aquilo conosco. Então, muitas vezes um desemprego, a gente tem mania de colocar a culpa no chefe, a culpa no colega de serviço, mas temos que analisar. O que eu tenho que fazer para melhorar? Por que eu estou desempregado? Será que eu estou desempregado? É porque eu sou insubordinado? Porque eu sou impontual? O que eu tenho que melhorar? Eu preciso fazer uma reciclagem? Então, é o momento de analisar. Esse momento que nós estamos vivendo, nós podemos tirar diversas lições. Então, eu posso tirar de lição que o homem não está no controle do planeta Terra. Muito embora ele ache que domina o planeta Terra, não. Isso nos mostrou, essa pandemia nos mostrou que ele não tem controle de nada. Que Deus está no comando de tudo. Que nós não podemos planejar como será o nosso trabalho semana que vem. Aqui em Patos de Minas é um exemplo de como o homem está perdido. Já foram quantos decretos regulamentando esses períodos durante esse tempo, desde o início da pandemia até hoje? Por quê? Porque nós não podemos prever o amanhã. Nós não podemos prever quantas pessoas morrerão, quantas pessoas
serão infectadas. Então, nós vivemos dia após dia e não adianta desesperar. A resignação é isso. Essa virtude, ela nos ensina a aproveitar o tempo, aproveitar esse tempo para nós olharmos para dentro, refletirmos, aproveitarmos esse momento para estarmos juntos em família. Esse período veio nos ensinar que não adianta essa correria. Veio nos ensinar que nós devemos distinguir o que é importante do que é essencial. Muitas coisas que nós achávamos que era essencial na nossa vida, na verdade não são. O que é realmente essencial na nossa vida? É a nossa família, é o amor que existe, é esse respeito que devemos ter, que devemos começar dentro dos nossos lares. Através da oração, essa conexão com Deus, essa paz interior que nós devemos sempre buscar. Isso é essencial. O que é importante? É importante o nosso trabalho, a correria, o dinheiro, o lazer. Vocês estão entendendo qual que é a importância e qual que é a essencialidade em nossa vida? Que o que achávamos que era essencial, nós percebemos que não é. Essa busca incessante pela ascensão profissional, essa busca desenfreada por ocupar o tempo das crianças. Os pais arrumavam tantas atividades para os filhos, 24 horas, que eles não tinham tempo para ficar em casa, para usufruir do lar. E nem os pais tinham tempo de usufruir da presença dos filhos, desse convívio familiar, acompanhar o crescimento dos filhos. Então, esse momento veio para nos ensinar tudo isso. E quanto é importante nós confiarmos na divina providência, sem desespero, claro que com precaução. Porque o medo, ele não pode nos paralisar. Nós devemos ser precavidos. Tomar as precauções, usar álcool gel, evitar aglomerações, mas ele não deve nos paralisar. Ele, ao contrário, ele deve nos estimular a agir. Então, esse é um momento de reflexão. E outra virtude que nós devemos cultivar é a resiliência, que está intimamente ligada à resignação. O que é a resiliência? É você parar, refletir, avaliar aquele momento e retomar o caminho. Retomar o caminho com a percepção de dor, não como fonte de sofrimento, mas sim como fonte de crescimento. Quer dizer, a dor vem para nos fazer crescer. Ela nos traz experiências. Ela nos faz melhorar. Então, nós sempre devemos buscar um sentido para tudo nessa vida. Tudo tem um porquê. Nada é por acaso. Nada nessa vida é por acaso. E Kardec, cientista que era, muito curioso, fez diversas perguntas aos espíritos. Como que nós devemos melhorar? Essa busca incessante pela reforma íntima que os espíritos sempre nos orientaram, desde o primeiro livro, né, dos espíritos, desde a primeira pergunta até a última, implicitamente, eles nos estimulam a buscar essa reforma íntima. E Kardec, muito curioso, falou, nós temos que buscar essa reforma íntima, mas como? Como que nós devemos fazer para buscarmos essa reforma íntima? E uma pergunta que caracteriza bem o que devemos fazer é a pergunta 919, que nos esclarece perfeitamente como deve ser essa reforma íntima. E ninguém menos responde
a Kardec do que Santo Agostinho. Ele nos responde, Kardec pergunta: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? Santo Agostinho nos responde: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Quer dizer, o autoconhecimento que eu falei lá atrás, que é o necessário. Como que nós melhoramos? Nos conhecendo. Essa é a chave para o aprimoramento. Compreendemos, então Kardec diz, compreendemos toda a sabedoria dessa máxima. Porém, a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual o meio de o conseguir? Então Kardec mais uma vez indaga. Tá, eu tenho que fazer, nós temos que nos conhecermos, mas como que eu me conheço? Como que eu faço isso? E Santo Agostinho nos responde: fazei o que eu fazia de minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, então Santo Agostinho fala: faz o que eu fiz quando eu estava encarnado aí na terra. Ao final da jornada, quer dizer, no fim do dia, não é como nós fazemos. Nós sempre fazemos uma avaliação no final do ano. Uma vez por ano a gente faz uma avaliação. Nossa, o que eu fiz desse ano? Não, o ano que vem eu não quero fazer dessa forma. E Santo Agostinho nos ensina a fazer uma autoavaliação diária. Todos os dias, ele diz, nós devemos fazer essa avaliação. Ao fim da jornada, eu interrogava a minha consciência. Então, como que nós devemos fazer essa avaliação? Perguntar para a minha consciência. Chega no final do dia, ao deitar, eu me pergunto: o que eu fiz de errado? Como que foi meu dia? Aqui, ao final da jornada, eu interrogava a minha consciência. Passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltara algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Foi assim que consegui me conhecer. Aquele que cada noite lembrasse todas as ações da jornada e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião para o esclarecer, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar. Porque, crede-me, Deus o assistiria. Questionai, portanto, e perguntai-vos o que fizestes e com qual objetivo agistes em tal circunstância. Então, para e pensa. Por que eu fui mal criado? Por que eu desrespeitei o meu pai? O que eu fiz hoje? Por que eu não ajudei aquela pessoa? Porque eu passei ao lado de uma pessoa e ao menos olhei para ela, cumprimentei, dei uma palavra de carinho. Às vezes não dei a atenção necessária àquela pessoa, aquele parente, aquele amigo que só precisava ser ouvido. Então, é o momento de passar em revista. Então, perguntava ainda: se fizeste alguma coisa que censurais em outrem. Então, será que eu fiz uma atitude que quando outra pessoa faz, eu censuro? Eu acho errado? Se fizeste uma ação que não ousaríeis confessar. Quer dizer, será que eu fiz alguma coisa que eu não tenho coragem de contar para ninguém? Então, no final do dia, é sempre um momento de passar em revista, quer dizer, lembrar de tudo o que aconteceu naquele dia e do que eu não quero fazer no próximo dia. Perguntai-vos ainda isto, continuou Santo Agostinho: se aprovesse a Deus me chamar neste momento, reentrando no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria o que temer diante de alguém? Então, se Deus te chamar hoje, falar assim: meu filho, encerrou sua passagem sobre a terra, volte para o mundo dos espíritos, que é o seu lugar. Você iria com a consciência tranquila?
é o momento de refletir todas as nossas atitudes, passar em revista, pensar, analisar, assim como Santo Agostinho fazia. Ele nos ensina a fazer o autoconhecimento. Essa é a forma de nos conhecermos, de nos melhorarmos. Essa resposta, ela tem que ser lida, analisada, estudada por todos nós. Ela é extensa, mas cada palavra dela tem um significado grandioso, que nos transforma e que nos faz refletir. Ele disse ao final: as respostas sobre todas essas indagações que você fizer serão um repouso para a vossa consciência, ou seja, se você tiver feito tudo direitinho, tranquilo, você ficará tranquila. Ou a indicação de um mal que é preciso curar. Então, essa nossa reflexão, que tem que ser diária, não anual, ela vai nos levar a refletir e nos orientar para mantermos no caminho reto, no caminho do bem, ou mudarmos a nossa forma de agir. Analisar o que tem que ser modificado, o que tem que ser melhorado, o que tem que ser modificado. Quais as nossas atitudes nós queremos levar, nós queremos continuar? Quais as virtudes que nós devemos adquirir? Porque as virtudes, muitas nós não nascemos com elas. Nós temos que adquirir, cultivar diariamente essa escada evolutiva que eu disse anteriormente, que nós subimos degrau a degrau, lenta, gradativa, com sofrimento, às vezes a gente se autoflagela, porque a gente muitas vezes sofre para melhorarmos. Mas esse é o caminho da reflexão, da autoanálise, o estudo, frequentar o centro espírita, ter uma religião, conectar-se diariamente com Deus, pedir a proteção, fazer o evangelho do lar. São atitudes que nos transformam, que nos faz melhorar, que nos conecta com espíritos bons, que querem nosso bem, que vão nos intuir e nos guiar nesse caminho. Então, que vocês façam uma reflexão nesse dia de hoje, que coloquem em prática o que Santo Agostinho nos ensinou, nos orientou com tanto carinho. Ele nos ensinou o que ele fez para se melhorar. E coloquemos em prática, conscientes de que a nossa mudança, de que a nossa reforma íntima, ela é gradual, mas ela tem que ser constante, muito constante. Nessa sintonia de paz, de tranquilidade, de reflexão, nós vamos encerrar com oração. Agradecemos, Senhor, mais uma vez, por esse estudo que tanto nos ensina, que tanto nos modifica, que nos orienta. Agradeço a presença dos nossos amigos espirituais, dos mentores do Lar de Paulo e dos nossos mentores que nos orientam. Pedimos a proteção para esse dia, para esse resto de semana, que cada um tenha uma semana abençoada, conectado com o Senhor, conectados com Deus, sem tanto receio do futuro, que nós vivamos o presente, estejamos sempre conectados em oração com o Senhor. Graças a Deus. Muito obrigada, que tenhamos uma excelente semana e que Deus os acompanhe.